A proposta de hoje é nós refletirmos um pouco como é que nós temos lido o Evangelho. Para nós espíritas, este tema ele já começa dentro de uma bifurcação. Como temos lido o Evangelho de Jesus, e aí considerado praticamente o Novo Testamento, e como nós temos lido o Evangelho segundo o Espiritismo, seria a visão mais focada dentro do que Allan Kardec propôs nos textos que ele selecionou para considerar na obra. Numa situação como noutra, nós sabemos que qualquer leitura ela gera um tipo de interpretação. E essas interpretações elas variam aí ao infinito. Muitas pessoas, quando veem qualquer leitura religiosa de qualquer tipo, já vira a cara de lado, porque acha que a religião não serve para coisa nenhuma. Já tem outros extremados do outro lado, que nada que não seja de origem religiosa e da afeição que a pessoa aprecia, nada tem valor. Dentro desse universo ainda temos aqueles que são extremamente literais, só vale o que está escrito, e aqueles outros que dependem essencialmente da opinião ou da leitura de alguém. Não porque não saibam ler, mas porque preferem deixar a responsabilidade da interpretação aos outros. Apesar de que tudo isso é ponto de vista, na realidade importa muito, e muito mais do que nós podemos perceber, como é que eu, pessoalmente, para a minha vida, tenho lido e tenho absorvido o que tenho lido. Sabemos que o processo de leitura é um processo que demanda vários tipos de esforços. Um dos primeiros é aprender os caracteres, mas depois da junção dos caracteres é o sentido que esses caracteres podem dar à nossa vida. Nisso a gente já sofre uma influência muito forte dos pais, porque apesar dos pais não lerem o que fazem, nós lemos tudo o que eles fazem e daí tiramos os nossos exemplos. Por conta disso, é muito comum nós nos depararmos com situações que aparentemente são novas e inusitadas, quando na realidade são repetições que temos vivido desde a primeira idade. Recentemente eu recebi um coach, um cartoon via internet, em que o cenário era todo em preto e branco, bem escuro, um homem com um controle remoto na mão assistindo televisão, e ele dizia: droga, não tem nada que preste para a gente olhar. Esse era o ditado. E a janela dele estava aberta. E pela janela se via uma natureza exuberante, um sol que estava provavelmente se pondo, e um cenário totalmente inesquecível. Mas o cartunista foi muito feliz naquela simbologia dele tão pequena. Quantas vezes nós estamos tão essencialmente presos àquilo que nós estamos devotando a nossa atenção e deixemos de perceber de passagem logo a beleza da própria natureza. Isso mostra para onde nós nos dirigimos em tudo e especialmente numa leitura. Uma vez eu estava conversando com um amigo e dizia para ele, abordávamos o livro Paulo e Estevão, e eu dizia para ele que uma das cenas que mais me impressionou naquela obra foi quando Paulo, depois de ter desencarnado, volta a se encontrar com Jesus e imediatamente ele fica cego outra vez e novamente é direcionado a Ananias para curá-lo. E a pessoa com quem eu conversava, ele disse: mas eu não me lembro disso do livro Paulo e Estevão. Eu disse: pois foi a cena que mais me chamou a atenção. Ele disse: olha, com todo respeito, isto não tem no livro. Eu digo: tudo bem, na sua edição pode ser que não tenha, na minha tem. Mas ele falou sério, ele disse: isto não tem. Eu li o livro Paulo e Estevão 5 vezes. Eu digo: aí não vamos competir, porque eu não me lembro quantas eu li. Eu li muito poucos romances, mas Paulo e Estevão foi o que eu li mais de uma vez. Mas deixa para lá, não podemos fazer nada, não lhe chamou, não lhe tocou, a mim me tocou muito a lição. E eu estava hospedado na casa dele, e no outro dia de manhã, quando eu me levantei, ele estava lá com o livro, impressionante. Ele disse: está aqui o livro Paulo e Estevão. Eu à noite procurei e não tem a passagem. Eu disse: nossa, então está complicado.
eu posso olhar o teu livro, porque no meu tem. E eu peguei o livro, assim como quem não quer nada, e fiz por acaso, abri assim, quando eu abri estava na página. Eu digo, deixa eu ler para você, e eu li a cena. Ele disse, mas eu não acredito, como é que eu li tudo isso e não vi pela 6ª vez? Eu digo, olha, tem esses fatores também que envolvem uma leitura. Muitas vezes nós lemos e passamos por cima, mesmo quando procuramos. Quantas vezes a gente vai buscar uma citação num livro e não encontra? E não encontra de jeito nenhum, e você vai ver que está numa página que você leu 2, 3 vezes e por algum motivo a gente não viu. É um outro fator dentro da leitura. Quantas vezes nós fazemos uma leitura equivocada, não fazemos a leitura, ou então ficamos tão fixados num ponto que perdemos o restante da essência. Tem, então, não só, quando eu estou falando agora leitura num sentido bem genérico, quantas vezes a gente vai para ouvir uma palestra e a gente fica preso num cacuete do expositor. A gente termina, não sabe nem que tema ele falou, mas sabe quantos então, aí a gente sabe quantos entãos ele deu ao longo da palestra. Ou seja, a palestra não era relevante no conceito de quem estava impressionado com o então. Por mais que o então seja forte, então é melhor você estar preparado para ouvir a outra parte, ler a outra parte, deduzir a outra parte. Ora, se isso com um diálogo, com um livro simples, como é um romance, Paulo e Estevão, como é a própria vida, o dia a dia, isso às vezes passa despercebido, imagina a essência de um livro antigo, como o Evangelho, com 2000 anos. As mulheres levam sempre muita vantagem, porque a leitura que as mulheres fazem normalmente é detalhada. Os homens têm a mania de, por pragmatismo, passarem por cima. Eu tenho um amigo que ele é meio feminino, eu já disse isso para ele, não fazendo alusão a qualquer problema de sexualidade. Mas ele é feminino porque ele observa tudo. Basta que qualquer companheira lá do nosso grupo penteie o cabelo diferente, ou dê um brilho, ou uma escova, ou use um esmalte, mas ele dá conta na hora. Mas o espírito masculino dele mata o feminino, porque ele diz, nossa, você pintou a unha, né? Mas está horrorosa. Ou seja, ele elogia e ao mesmo tempo desgraça. Ele faz as duas leituras assim, de uma maneira muito vivaz. Ah, seu cabelo, você cortou seu cabelo, não foi? Eu preferia do outro jeito. Normalmente, o complemento dele é infeliz. Eu digo, eu não sei porquê. Ou você fica feminino logo, ou então para de falar, porque é muito mais negócio. Porque a mulher gosta, né? Mulher, às vezes, chega para você e corta o cabelo para o marido, corta um dedo num cabelo que vinha aqui bater no meio das costas, e chega para você e pergunta, notou? Coitado do pobre. A não ser que ele já seja inteligente, já tenha feito curso de psicologia, ele diga, notei. E aí vem uma pergunta, a seguinte, o que foi? Pode dizer o cabelo, que aí dá certo. Foi o cabelo. E eu já tinha levado isso de vitória uma vez com minha mulher, mas aí ela me fez a terceira pergunta e aí enroscou tudo. O cabelo, ela disse, mas qual cabelo? Aí pronto, aí complicou. E aí você diz, não foi o cabelo, meu cabelo está do mesmo tamanho, foi que eu cavei um pouco mais a sobrancelha, você não notou, não é? É impressionante, porque o homem não nota, eu particularmente não noto quase nada. Quando eu vou num lugar, minha mulher diz assim, e como era que a pessoa estava vestida? Eu digo, eu não sei. Não, mas qual era a cor da camisa? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei. Ela diz, mas não pode uma pessoa ser assim. Pois é, não pode, mas infelizmente eu sou assim. Por isso que eu acho que quando uma mulher lê, parece que ela descobre mais detalhes, mas ainda assim escapam alguns. E eu queria começar aqui com uma análise de uma passagem que tem no Evangelho, que não está anotado no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que nem por isso ela deixa de ser muito relevante para vários aspectos que nós espíritas tratamos. Eu vou me permitir ler o texto todo, está em Mateus. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu a palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo, despede-a,
porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, abordando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então respondeu-lhe Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. É um texto intrigante, por vários motivos. Primeiro, é uma mulher que vem de longe, que se aproxima dele e lhe dirige a palavra. Para nós hoje, isto é relativamente comum, mas à época, uma mulher que era da Cananeia, ela jamais se dirigiria a um judeu. Não era da praxe, não era da lei. Primeira coisa que fica bem ressaltada, essa mulher devia estar muito aflita, porque ela estava quebrando todos os princípios. Ela foi até ele e lhe pede então, implorando: filho de Davi, ou seja, ela reconhece que ele era um judeu. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha está muito endemoniada. Olha, é um apelo veemente a quem? A ninguém menos do que Jesus. E o evangelista nota: contudo, ele não lhe respondeu a palavra. Mas que indiferença foi essa de Jesus? Mas foi indiferença ou ele apenas estava dizendo: eu vou seguir o contexto? Um judeu não pode ser admoestado por esta mulher. Eu vou ficar calado. Pode ser a primeira leitura. A segunda leitura pode dizer: será que Jesus não a ouviu? Pelo não a ouviu, no prosseguimento do texto a gente vê que não foi isso que aconteceu. Então Jesus queria o quê? Testar para saber se ela era tão ousada a procurá-lo uma segunda vez? Tudo indica que não. Jesus não lhe respondeu, e pelo texto dá-se para imaginar que ele estava caminhando. E os discípulos cercaram-no. E aos discípulos que já eram muito caridosos, como nós somos, os discípulos disseram para Jesus: Jesus, despede essa mulher, porque ela está aqui atrás de nós, enchendo nossa paciência. Olha que a gente está lidando aqui com Jesus e os discípulos dele. Não era com qualquer figura. Jesus não respondeu. Continua andando. E os discípulos se sentem ofendidos. Se a gente dá uma parada aí, será que a gente nunca fez isso também? Alguém nos procura e a gente diz: eu vou fazer igual Jesus, nem dou ouvidos. Mas a pessoa insiste, aí a gente fala: olha, vai, pega aquela pessoa, manda embora que eu não tenho tempo. Será que a gente nunca fez isso? Será que não iremos fazer isso uma outra vez? Será que a gente imagina exatamente por que a gente não deu resposta? Estava esta semana eu aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, numa casa espírita, quando me foi colocado que um homem daqui desta cidade, que tinha, enquanto encarnado, acredito que continua tendo no mundo espiritual, um grande poder de cura. E as pessoas às vezes se admiravam que muita gente o buscava na própria instituição espírita. E no meio daquele atendimento, do nada, ele se levantava, deixava todo mundo ali e ia embora. Não ia embora de vez, ele se ausentava do ambiente. E caminhava um pouco, aí depois voltava, prosava com outros, às vezes tomava um café. E depois de já ter passado ali uma meia hora, e a fila enorme esperando por ele. Ele, do mesmo jeito que foi embora, voltava e agora continuava atendendo todo mundo. Para quem estava na fila, aquilo era desrespeitoso ao extremo. Mas para quem lida ou milita com o fenômeno da cura, sabe que se você começa a tratar continuadamente sem parar, chega um momento que a sua energética falece de tal maneira que se você não der uma pausa, você já não consegue fazer nada.
Então é muito melhor você dar uma pausa e alguém esperar e depois tudo retomar, do que simplesmente você vai, e daqui a pouco apagou e agora não vai atender mais ninguém. Será que não teria sido isso? Será que nesta circunstância Jesus não já teria atendido a tantos e ele estava no momento que ele precisava? Ah, mas Jesus precisar de refazimento? Sim, ele estava num corpo. Ele era apinhado de gente o tempo todo, ele dando atenção, ele dando fluidos e as pessoas roubando, sugando e outros ainda jogando sobre ele 1000 impropriedades. E ele tendo que suportar tudo. Mas a gente não para pensar nas outras hipóteses. Ou a gente passa por cima porque já que era Jesus, ele não falou, então porque não devia falar, e ponto final. Mas talvez devêssemos ler com esse pouco de atenção o que levou Jesus a não responder à mulher. Deveria ter algum motivo. Eu já que elenquei 3, poderíamos ter mais 20, 30, 50 argumentos. Não vamos saber com precisão o que o motivou a isso. Mas o desfecho é extremamente interessante. Quando os discípulos dizem, expulsa essa mulher, aí ele volta para o cenário. Eu não vim para cá senão para as ovelhas perdidas de Israel. Temos de novo uma dupla leitura de saída. As ovelhas perdidas da casa de Israel eram os descendentes judeus, judaicos. Ela não fazia classe nesse grupo. Mas Jesus disse isso agora para dizer que ele se referia aos judeus. Ou será que ele agora estava dizendo, eu me refiro à humanidade? Porque apesar de que os filhos de Israel seriam um grupo, uma casta, para mim é a natureza. Da mesma maneira, quando eu digo que o Espiritismo veio para o mundo, eu não estou dizendo para o mundo dos espíritas, eu estou dizendo literalmente para o mundo. A doutrina espírita, que é algo bem definido, bem posicionado, ela está para a humanidade como um todo. Olha que legal esse raciocínio. Será que era isso que Jesus não estava querendo dizer quando falava de que teria vindo para as ovelhas perdidas? Mas aquela mulher, uma ovelha, aquela mulher era perdida. E o que é uma ovelha perdida? Ela estava chamando ele de Senhor, filho de Davi, socorre-me. Ela não estava perdida, ela estava pedindo apoio, estava pedindo ajuda. E eu, na hora que eu estou pedindo ajuda, eu não estou necessariamente perdido. Eu estou querendo um rumo, eu estou querendo uma salvação, no melhor sentido da palavra. Então Jesus, depois que diz isso, dá àquela mulher o impulso de voltar a se dirigir para ele. Então ela já tinha desafiado pela primeira vez e não obteve resposta. Mas na hora que ele diz para os discípulos, eu vim para as ovelhas perdidas, ela então diz assim, ele porém respondeu-lhes, não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Então ela veio adorando e disse, Senhor, socorre-me. A gente pode até ler diferente. Ela veio então e adorando e disse, Senhor, socorre-me. A gente lê como quer. A gente pode ter colocado uma exclamação, ela já quase sem forças. Senhor, socorre-me, Senhor. E aí Jesus vai falar com ela. E é impressionante o diálogo. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Meu Deus, essa mulher estava pedindo ajuda para a filha dela que estava endemoniada. Como é que esse homem vem falar de pão e de cachorro? Eu vou tirar pão do meu filho para dar para os cachorros? Seria isso ainda um diálogo que envolvia religiões e seitas? Ou será que Jesus estava de fato dizendo uma outra coisa que estava passando despercebido de todos nós? Como é que eu vou tirar o pão do filho para dar para os cachorrinhos? Meu filho vai ficar com fome. Se eu for olhar pela ótica de religiões, eu vou dizer, como é que eu vou atender um não judeu quando eu tenho tantos judeus pedindo meu socorro?
E aí você, como não judeu, você é um cachorro. Mas será que Jesus estava chamando aquela mulher de cachorrinho? Mas se a gente entrar no fenômeno que estava acontecendo com a filha dela, eu vou tirar o pão de quem para dar para quem? Quem era o filho? Quem era o cachorrinho? O filho seria a filha dela? Ou o filho seriam os cachorros? Ou os cachorros seriam o espírito que estava perturbando a filha? Quem? Como é que a gente se situa? Isso passa batido, a gente fica só imaginando que era uma mulher perturbada, que tinha uma filha igualmente perturbada, porque ela estava rompendo todos os parâmetros e forçando Jesus a ter um diálogo estranho como esse. Mas a mulher entrou no âmago da filosofia de Jesus. E ela então lhe responde: sim, Senhor. Ou seja, nós não tiramos o pão do filho para dar para os cachorrinhos. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A mulher entrou no fundo da filosofia proposta por Jesus. Ela entendeu a mensagem dele de forma integral. Jesus queria dizer: como é que você acha que eu vou parar o que eu faço para poder atender a sua filha? Porque a tarefa que eu tenho é uma tarefa muito maior. Eu estou aqui para atender a humanidade e você quer que eu me volte para um único filho. Os filhos de quem eu vou tirar o pão neste momento é a humanidade. Para dar para um cachorrinho que é fiel, que é a sua filha, que está lá envolvida por um espírito. Quantas divagações a gente pode ter? Mas a mulher entrou no sentido profundo. Eu sei, Senhor, mas a migalha que cai do pão do meu filho, os cães podem comer. Jesus se toma então de surpresa e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Ela entendeu aquilo que hoje, 2000 anos, a gente parece que não consegue entender. Eu tenho que ter um sentido de gratidão, mesmo pelas migalhas, porque elas são suficientes para alimentar os cachorrinhos. Que cachorrinhos? As minhas dificuldades que eu preciso vencê-las, as minhas interferências obsessivas que me atormentam. E se isso me é suficiente, se eu souber igualmente proceder, também reverterei este mesmo quadro nos outros processos obsessivos de influência, de perturbação, de tropeços que temos vida fora. Como é que nós temos lido o Evangelho? Será que quando a gente pega essa passagem de Mateus, a gente ao menos se dá o trabalho de pensar que esse diálogo foi esquisito? Porque depois disso Jesus então diz: seja feito como tu queres. E o que era que a mulher queria? Ela pouco estava incomodada se ele chamava a filha dela de filho ou de cachorrinho. Ela queria que a filha ficasse boa. Seja feito como tu queres. E aí ele sai do processo filosófico, para ir para o processo real, que era a cura. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Mas a gente hoje, que tem uma doutrina como a espírita, que nos propõe divagações filosóficas, questionamentos, a gente não faz mais esse tipo de leitura. Ah, mas Allan Kardec não considerou isso. Ok, ele considerou alguns textos. Ele divide o Evangelho em 5 partes. Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo na sua introdução sabe. Das 5 partes ele só escolheu uma. O aspecto moral da vida de Jesus. E deste ele tirou algumas passagens apenas. Óbvio que ele não estava fazendo a interpretação do Novo Testamento segundo a ótica espírita. Mas ele pegou algumas passagens para que nós víssemos. A que título? Primeiro de tudo, de nos dar exemplo. E o que foi que Allan Kardec fez com cada passagem desse tamanho que ele selecionou? Ele não só aditou vários comentários, quanto ainda buscou dos espíritos a opinião acerca das mesmas passagens. Mas nós temos seguido o modelo de Allan Kardec. O modelo de O Livro dos Espíritos para nós é quase que proibido, porque pouco podemos perguntar. A não ser alguns grupos que têm bons grupos de estudo e grupos abertos, literalmente, a gente não tem muito o que perguntar. Por quê? Até por uma questão didática,
até nas casas maiores, por uma questão até administrativa, para que um curso seja concluído tem que ter 32 aulas, cada aula com esse roteiro, e cada aula tem que concluir o roteiro. Terminou o roteiro, já não tem mais como conversar sobre aquele roteiro, salvo se o roteiro seguinte for uma continuação. Então a gente fica quase que sem condições de perguntar. As metodologias pedagógicas hoje são muito diferentes, são extremamente ricas, mas nem sempre propiciam a chance que o Allan Kardec teve de perguntar e os espíritos responderem, perguntar e os espíritos responderem. A gente participa de muito pouca reunião desse tipo. São pouquíssimas as reuniões espíritas em que conversamos com os espíritos. E quando estamos em reuniões com os espíritas, também não podemos conversar. Porque nunca tem tempo, tem um roteiro, porque tem esse, tem aquele motivo, porque um pergunta demais, porque o outro pergunta de menos. E aí a gente fica sem saber como fazer. E tem as desculpas porque tem muitas perguntas delicadas. Sim, e daí? Perguntas delicadas não se tratam. Mas tem perguntas indiscretas. Ok, se você acha de todo indiscreto, dê uma resposta indireta. Se você acha que não é conveniente, guarde a conveniência. Mas nós perdemos um pouco do modelo do Livro dos Espíritos, porque perguntamos pouco. E o modelo do Evangelho segundo o Espiritismo? Em que ele pega um texto pequeno e disseca para a gente. Será que nós temos seguido o exemplo da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo no modelo de pegar um Novo Testamento? Um dia Chico estava fazendo, tem narrativas de vários desse tipo. Ele fazendo Evangelho no lar, que a gente tem até modelo de como fazer Evangelho no lar. A mim me chamou a atenção. Primeiro detalhe, pegue o jornal do dia. Eu pensei até que era alusão a um título de jornal, mas não, era o jornal publicado naquele dia. Aí alguém diz, mas não tem o jornal de hoje. Ele disse, não tem problema, pega o de ontem. No Evangelho no lar, você vai pegar um jornal comum, não era um jornal espírita, um jornal. Abra o jornal e abriu o jornal. Fulano de tal que cometeu tal crime e suicidou-se com um tiro no ouvido. Pronto. É este o início do nosso evangelho de hoje. Por que que as pessoas chegam a esse ponto? Eu digo, meu Deus, as religiões de até então ensinavam de que não se deveria falar de morte. Depois de suicídio, mas nem pensar. Imagina no Evangelho no lar você começar o Evangelho no lar lendo uma notícia de uma pessoa que se suicidou. Chico, de fato, era exótico. Então ele lê aquilo, comenta, e aí depois sim, agora vamos ler a Bíblia. E abre lá o Novo Testamento e lê uma passagem do Evangelho. Não do Evangelho segundo o Espiritismo, mas da Bíblia. Aí eu fiquei me perguntando, eu disse, mas por que ele não pegou um livro espírita? E meu primeiro raciocínio foi, já sei, porque esses livros são psicografados por ele, e aí depois alguém vai dizer, ele está lendo os livros dele para que as pessoas leiam também o modelo dele. Não, ele lia porque pouco interessava. O que interessava era o que a gente ia fazer em cima da leitura. Então depois ele faz uma vibração por aquele espírito, tenta removê-lo das dificuldades que ele agora se encontra, porque já tinha o débito do que ele tinha cometido como delito antes, que o levou ao segundo grave delito, suicídio. Então ele discute os dilemas nossos, em que nós nos complicamos, e depois com a probabilidade ainda de nos complicarmos mais ainda. Pega uma passagem do Evangelho, encaixa uma na outra, e o Espírito vem e se manifesta. Que bênção! Hoje, pela primeira vez, eu choro de gratidão, porque até hoje eu só chorava de dores e sofrimentos. E nós paramos e ficamos, mas quer dizer então que se fosse numa outra religião, ninguém ia fazer nada. Como é que você vai comentar sobre um suicida na hora do Evangelho no lar? Ali Chico estava dizendo, qualquer tema é bom tema, desde que a gente tenha bons olhos e bom coração. É isso que talvez a gente esteja precisando fazer, pensar uma leitura mais atualizada, não no que diz respeito a contexto, ou a linguagens, ou a padrões de requintes, mas de trazer isso para a nossa própria vida. Como é que eu posso pedir a Deus, a Jesus, para Ele me curar ou curar um parente meu?
com resignação. Mas qual foi a resignação desta mulher? A de enfrentou a regra, enfrentou os discípulos. Os discípulos queriam que ele a expulsasse. Ela enfrentou absolutamente tudo e todos, porque ela tinha certeza do que queria. Aí Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. Olha que fé. Vamos lá para o início do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável é aquela que enfrenta a razão a qualquer tempo e em qualquer lugar. Era a fé que essa mulher tinha. Porque não era uma fé nele. Ela sabia do que ele estava fazendo. Mas ela tinha fé de que se ele estava fazendo o que estavam dizendo, ele faria, porque a filha dela poderia receber nem que fosse migalhas, como se um cachorrinho fosse, e ficaria curada. Isso diz o que para nós espíritas? Nas nossas reuniões de desobsessão, nós podemos dar um start-up violento. Nós podemos fazer um upgrade primoroso. Como? Lendo melhor. Procurando entender onde era que estava o mistério. E às vezes nas nossas reuniões de obsessões a gente fica: mas você errou, você não deveria ter feito. Sim, mas eu já fiz. Eu já fiz, não tem mais como se você não tivesse feito. Já foi feito. A questão agora é: o que é que eu vou fazer com o que já foi feito? Ou como é que eu posso refazer? E aí nós vamos ter uns bons explanadores, nós vamos ter espíritos dispostos a repensarem, e vamos ter médiuns que também vão absorver essas teorias, médiuns no caso obsidiados, para melhorarem os seus próprios padrões. Mas a gente não lê, e quando lê, a gente lê apressado, e um texto como esse, quase que invariavelmente ele passa batido, para dizer uma linguagem bem coloquial. Porque parece que não nos diz respeito. Aqui, Jesus, essa história aqui, eu acho que o evangelista escreveu foi tudo errado. Porque como é que Jesus, uma pessoa precisando, ele vem com a história de tirar pão do filho para o cachorro? Isso é brincadeira. E a gente nem comenta assim, porque a gente não vai dizer que foi brincadeira, mas no fundo a gente procede como se fosse. E no Evangelho segundo o Espiritismo? No Evangelho segundo o Espiritismo, então, temos aí um outro mundo de leituras que a gente não fez. Eu, até pelo meu vínculo direto com o magnetismo, é óbvio que eu vou escolher um tema, um texto que fale de magnetismo. E esse texto quase que invariavelmente é o que eu mais abordo. É no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata por título de capítulo a fé que move montanhas. E no item 12, a fé humana e a fé divina. Essa mensagem é uma mensagem extremamente preciosa, por vários aspectos. E eu queria chamar a atenção de 2 desses aspectos, ou 3 aspectos. No meio da mensagem ele diz: entretanto o Cristo que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. O mais interessante é que na grafia original, Allan Kardec colocou em itálico, portanto, chamou a atenção para uma expressão. O que pode o homem quando tem fé, vírgula, isto é, vírgula, a vontade de querer. Ele colocou a vontade de querer em itálico. A vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. A gente divaga tanto sobre o que é ter fé. A gente fica tanto na dúvida do que é ter fé. E aqui na mensagem está aqui uma explicação linear, direta, objetiva e sem qualquer sofisma. A fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. É uma frase extremamente rica, mas a gente tem fé e é uma fé extremamente fugidia. A gente não valoriza a fé que tem.
Nessa mensagem mesmo, Allan Kardec desce no detalhe do homem que opera materialmente com fé. Porque quando a gente pensa na fé divina ou na fé religiosa, a gente pensa até que entende. Mas Allan Kardec, que bateu tão forte contra o materialismo, ele neste momento, nessa mensagem que está sendo lida, ele trata de que o homem que opera, que trabalha com o desejo de obter um resultado, este homem está trabalhando com fé. E ele traz a fé para a nossa tradução diária. Não fica aquela coisa abstrata como que se a fé fosse algo apenas de pessoas selecionadas. A fé é a vontade de querer, vontade, que é algo meio fugidio na nossa vida. A gente vive cheio de boa vontade, mas vontade mesmo quase nenhuma. Eu costumo brincar nos auditórios, eu digo, por exemplo, esse auditório hoje está entupido de gente de boa vontade. Olha quantas pessoas de boa vontade tem aqui do meu lado esquerdo, do lado direito de vocês. Está cheio, cheio, cheio de gente de boa vontade aqui. Os de vontade são esses que estão aqui. Porque quem tem vontade vem e faz. Quem não tem vontade manda qualquer desculpa. Ah não, porque o auditório era longe, porque demorou a abrir, porque foi difícil chegar, porque eu me encontrei com outra pessoa no caminho, porque é dia de domingo levantar 10 horas para ver Jacó, só querendo licença para passar direto sem parar no umbral. Essas coisas, né? Então as pessoas, não, outra hora eu pego essa senha e a gente vai deixando de lado. Isso faz parte da boa vontade, porque a vontade é quem faz. Quem tem vontade faz. Quem não tem, manda, pede emprestado. Então, primeiro ponto nessa mensagem, o Espírito conseguiu definir claramente para a gente o que é fé. Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Satisfação em que sentido? Em duplo sentido. Satisfação por realizar e satisfação pelo prazer de ver realizado. Ou seja, Allan Kardec, que no caso não é ele, o Espírito, ele coloca de que nós devemos ter satisfação naquilo em que a gente tem fé. Mas às vezes a gente quer ter uma fé sem prazer nenhum. Ah, eu tenho fé em Deus, que se eu puder um dia, e vem tanto se. No meio espírita a gente coloca tanto se que é comum a gente fazer assim, na hora da prece, que Jesus possa nos abençoar. Que Ele possa. Quer dizer, então você acha que Ele não pode? Eu acho que Ele pode. Se eu acho que Ele pode, então digo, Jesus nos abençoe. Eu já peço logo. Nisso os nossos companheiros protestantes são muito mais fortes. Porque enquanto a gente está aqui, Deus, se o Senhor puder dar um jeitinho. Eles fazem assim, Deus, eu te ordeno, Senhor. Manda de lá para cá. Eu estou te dando a ordem. Com exageros à parte, eles pelo menos são mais enfáticos. Eles pelo menos estão dizendo que estão conversando com o homem. A gente não, a gente está aqui, Senhor, eu não sei se um dia eu merecer. A gente põe tanta dúvida que não chega a coisa nenhuma. Mas voltemos ao nosso assunto. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas hoje, em grande parte, se explicam pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Nossa, Allan Kardec recebe essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, colocando que esses milagres todos tinham uma explicação no estudo do espiritismo e do magnetismo, porque esses dois tornarão compreensíveis tudo isso. E o que a gente fez? A gente simplesmente não leu essa mensagem, que mais uma vez, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem número 12, cujo autor é um espírito protetor. E sob esse nome, um espírito protetor, se escondia o guia do senhor Allan Kardec. Então não era, em tese, um espírito qualquer, era um espírito de muita gravidade. E ele diz, no final da mensagem, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação.
É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Olha o que esse Espírito está dizendo. O magnetismo é a maior prova da fé em ação, e é por ele que é conseguido com que esses milagres se verifiquem. Ele quem? O magnetismo. E todos os grandes definidores de magnetismo de todas as épocas sempre colocaram, assim como alguém que deixa celular ligado, sempre colocaram que a maior força do magnetismo está na vontade. Não é à toa que esse Espírito começa definindo fé como vontade. Chega agora, ele diz que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. E é pela fé que ele cura. Ele quem? O magnetismo. Estão ali intrínsecos um no outro. E ele diz então, repito, a fé é humana e divina. E aqui tem uma frase que Jesus disse que às vezes a gente tem dificuldade de entender porque a gente quer sempre muito sublime. E ela poderia ser entendida nessa frase final do Espírito. Quando Jesus nos diz, vós sois deuses. A gente imagina que eu sou Deus como? Um Deus transcendente. Não, você ainda é um Deus na carne e no osso. Olha bem o que esse Espírito coloca. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. É impressionante que este seja um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, e que a gente não lê, ou melhor, a gente não interpreta, ou melhor, a gente não quer entender, ou melhor, deixa para lá que é melhor. Porque se a gente pega esse texto, não precisa ir buscar lá no Livro dos Espíritos, nem na Gênesis, nem na Revista Espírita, a gente quer fazer algo melhor, como deuses que somos. Mensagem 12 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isto não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Mas que humanas? Não são sobre-humanas, nem sobrenaturais. Humanas, tanto que ele diz, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, mas aí veio o complicador. E se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, o problema nosso está todo aí. Porque a força nós temos. A gente pode até acreditar que tem, mas a gente não emprega à vontade para desenvolvê-la. Nossa, de repente eu ia falar espanhol aqui. De onde veio esse espírito hispano aqui? Baixou. Meu Jesus Cristo. Que tipo de leitura nós temos feito do Evangelho? Seja do Evangelho de Jesus, seja do Evangelho do Espiritismo, ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Será que a gente tem ficado atento? É óbvio, eu peço desculpas por ter trazido um texto que a mim me convém muito, porque diz respeito ao magnetismo, que é a área onde eu mais trabalho. Mas independente disso, no Evangelho segundo o Espiritismo tem passagens, tem situações que nós estamos devendo muito, e há muito tempo, uma análise mais detalhada. Nós temos perdido muito tempo. De Bíblia, de Novo Testamento, temos 2000 anos. De doutrina espírita, 150. E daí, onde é que a gente vai chegar se continuarmos desse jeito? Creio que o tempo que eu tinha eu já consumi. Fico muito feliz que não tenham vindo só desencarnados, nem pessoas de boa vontade. E espero que, pelo menos como está bem filmado, isso vai ser bem divulgado, os que não puderam vir, com muita vontade, depois assistam e aproveitem o ensejo de pensarem melhor doutrina espírita e os textos que estão à nossa disposição. Muitíssimo obrigado e muita paz para todos nós.